Atenção, Brasil! Interrompemos a nossa programação normal para um dossiê bônus, porque o sistema acaba de sofrer uma de suas maiores e mais humilhantes derrotas internacionais. Alexandre Ramage está solto nos Estados Unidos. O longo braço da perseguição implacável do Supremo Tribunal Federal tentou, mas falhou em estender seus tentáculos sobre o solo americano. Hoje eu vou detalhar como que o ex-chefe da ABIN, o ex-deputado federal caçado, venceu a burocracia migratória e a caçada imposta por Alexandre de Moraes. Mais do que uma notícia jurídica, o que hoje aconteceu na Flórida é um símbolo de resistência que devolve a esperança a milhões de brasileiros. Compartilhe esse vídeo, comente aqui agora, manda aí uma energia positiva para o Ramage, para sua família, porque a velha mídia já está tentando minimizar esse revés histórico de Brasília. Vocês sabem que a Polícia Federal noticiou algumas informações, algumas instituições do governo, que noticiou na verdade, não foi a polícia especificamente, eu acho, que haveria um trabalho em conjunto com a polícia americana para prender o Ramage. Então, isso aí caiu por terra, tá? E eu vou trazer aqui para vocês agora. Vamos de matéria, vamos de notícia, mais um editorial para vocês, meio que gripado aqui, mas vamos de matéria. Veja bem, Metrópolis, tá, pessoal? A fonte. Alexandre Ramage deixa a prisão do ICE nos Estados Unidos da América, tá? Vamos lá. O deputado federal caçado, Alexandre Ramage, deixou o centro de detenção do Serviço de Imigração. Opa, agora ficou legal, né? E controle de aduanas em Orlando, nos Estados Unidos. Eu estava lá em Orlando, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, dia 15. A informação foi confirmada pelo Metrópolis. Ramage foi detido pelos agentes do ICE em Orlando, na Flórida, na última segunda-feira, dia 13/4, e levado para um centro de detenção devido a questões migratórias. Ele perdeu o passaporte diplomático após ter o mandato de deputado federal cassado pelo Congresso Nacional em dezembro de 2025. Na verdade, foi quase com a ordem do STF, né? Eu achei. O ex-parlamentar está nos Estados Unidos desde setembro de 2025. A fuga ocorreu durante o julgamento dele na trama golpista, em que o Supremo Tribunal Federal o condenou a 16 anos de prisão. Em 30 de dezembro de 2025, o Ministério da Justiça formalizou o pedido de extradição de Alexandre Ramage à Embaixada do Brasil em Washington, que enviou a documentação ao Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Desculpa, pessoal. Investigadores da PF, olha, presta atenção aqui. Investigadores da PF descobriram que Ramage deixou o Brasil pela fronteira com a Guiana em Bonfim. A investigação apurou que, após chegar a Roraima, o parlamentar seguiu de carro e cruzou a fronteira, onde apenas um rio separa os dois países. Cena de filme, hein? A fuga ocorreu no mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes do STF votou para condená-lo. Com isso, o magistrado decretou a prisão de Ramage. Já na Guiana, Ramage embarcou para Miami. Há registros da chegada dele em 11 de setembro ao país norte-americano e ele chegou ao território norte-americano sozinho, mas passou a viver no país acompanhado da esposa e das filhas. Aqui é dos filhos, mas é das filhas. Vou mostrar para vocês aí no final, fica comigo até o final, um vídeo emocionante da esposa e das filhas. Alexandre Ramage é delegado da Polícia Federal e dirigiu a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, no período entre julho de 2019 e março de 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro, do PL. Vocês já perceberam que todos que eles perseguem, prendem, caçam, mandam prender, todos esses caras são delegado de Polícia Federal, 01 de turma do Exército, 01 de turma de Aeronáutica, de Marinha, de Militar, de Polícia Militar. Todos são exemplos, são modelos, são caras que deram a vida para os seus trabalhos e a grande maioria deles não tem uma mácula na sua carreira. Tem alguma coisa de errado nisso, né? Eu acho. Então vamos voltar aqui. Ele ganhou destaque dentro do núcleo bolsonarista ao chefiar a segurança de Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018.
Em 2020, Bolsonaro tentou nomear Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação poucas horas antes da cerimônia de posse. Não sei se ele tinha que ter cumprido isso aqui, né? Porque claramente inconstitucional a ordem, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito, não. Então, meus amigos, tá aí Ramagem, né, solto, e eu vou mostrar para vocês agora a outra matéria aqui, que tá lá no carteiro, tá? Que é o vídeo para vocês sobre uma notícia do SBT, perfeito? Então vamos lá, voltando para a tela. O ex-deputado Alexandre Ramagem foi solto nos Estados Unidos. A gente chama o nosso analista César Feitosa, que tem as informações que acabam de chegar. César. Essa confirmação vem por dois caminhos, por enquanto, Marcela e Celso. Veio por meio do Paulo Figueiredo, que é um amigo próximo de Alexandre Ramagem, que mora nos Estados Unidos e que tem uma empresa que estava prestando os serviços migratórios, né, o auxílio migratório para Alexandre Ramagem. Ele divulgou agora há pouco que Alexandre Ramagem foi solto, já está em casa, e numa mensagem ele disse que agradeceu à administração de Donald Trump, dizendo, portanto, que foi uma decisão política administrativa da gestão de Trump para a soltura de Alexandre Ramagem. E agora há pouco eu conversei também com uma fonte da Polícia Federal que já confirmou também que houve efetivamente essa soltura, que ela não ocorreu na audiência de custódia, porque ainda não houve o prazo, não foi concluído o prazo para que essa audiência de custódia fosse realizada, e por enquanto a Polícia Federal ainda não tem mais informações sobre como se deu essa saída de Alexandre Ramagem dessa detenção em Orlando, na Flórida, por causa de questões migratórias. Então, a informação é que Alexandre Ramagem já está solto e que vai responder, por enquanto, a essas acusações sobre migração ilegal em liberdade. O ex-deputado Alexandre Ramagem foi solto. Tá aí. E aí o carteiro comentou aqui, ó. Vou passar para vocês. A liberdade de Alexandre Ramagem, solo americano, não é apenas um episódio isolado. É um marco simbólico na luta pela liberdade. Em um cenário onde princípios são constantemente colocados à prova, ver alguém resistir e sair vitorioso reforça que ainda existem limites para abusos e que a verdade cedo ou tarde encontra seu caminho. Né? Tá lá no carteiro, do Gil Diniz. Mais do que um chamado, mais do que um caso individual, esse momento ecoa como um chamado. A liberdade precisa ser defendida com firmeza, todos os dias. A história recente mostra que aqueles que permanecem fiéis aos seus valores acabam se tornando referências, não apenas pela vitória, mas pela coragem de enfrentar o sistema sem recuar. Breaking news aí para vocês, viu, pessoal? Então, vou trazer agora o vídeo da família do Ramagem que está lá esperando ele de braços abertos. Estamos nós mais uma vez Aí, diante de... Vou voltar aqui. E aqui estamos nós mais uma vez diante de um momento triste, de ansiedade, de pânico, mas que a gente sempre confiou muito em Deus e teve a certeza de que Ele não ia nos desamparar. E agora a gente está aqui, eu sempre falei que nós somos fortes, não somos? Somos. E que a gente junto ia lutar contra tudo e todos. Não vamos? Vamos. E com Deus, a gente vai estar sempre do lado do Ramagem, do meu marido, do pai das minhas filhas, acreditando sempre na justiça, acreditando que as instituições devam trabalhar de forma eficiente, sem abuso de autoridade e sem violações. E nesse momento a gente está aqui apenas aguardando a chegada dele, felizes, ansiosas, esperando muito que ele chegue para que a gente possa dar um grande beijo, um grande abraço. Muito obrigada a todas as pessoas que nos ligaram, que mandaram mensagem, que tentaram ajudar de alguma forma, com força, com reza, com oração, com conhecimentos, com pessoas importantes, falando com pessoas importantes. E vamos continuar junto, vamos mudar esse país, vamos mudar o destino desse país. E para isso a gente precisa do Flávio Bolsonaro, presidente.
Vamos lá? Vamos junto? Beijo para todos. Tá aí, meus amigos. Tá aí, né? Difícil, dura realidade que nós estamos enfrentando no Brasil de perseguições políticas, não só do Hamas, de inúmeras pessoas. Eu vivenciei isso aqui em Brasília com várias, inclusive com a advogada que foi presa no exercício legal da sua profissão, porque ela estava advogando para o pessoal do dia 8. Ponto, apenas por isso, sabe? E, cara, é um desespero, né? A soltura do Ramage aí nos Estados Unidos é um recado muito claro ao STF. O poder de vocês não tem, o poder de vocês tem limite e não cruza o oceano. A esperança respirou hoje lá na Flórida. E nós continuaremos aqui, vigilantes e noticiando cada passo nessa guerra contra a tirania do Supremo. Se você se sentiu com a alma lavada, tocado com esperança com essas notícias, deixa aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal, que é muito importante, e mais importante ainda, dissemine este vídeo nos seus grupos. Nós somos a resistência da informação. Fiquem firmes, fiquem alertas e fiquem com Deus. E para ficar mais atento, vem comigo. Tchau, até a próxima, pessoal. Voltei com tudo, hein?